como algo que, como é que se diz? Eu quero votar em alguém para evitar outro pior. Mesmo que é uma situação onde a própria democracia burguesa nos leva a chegar nesse nível de escolha, que a gente exatamente não escolhe, a gente é colocado lá um ruim e um pior. E aí a gente tem que colocar no menos, votar no menos ruim. É, o voto em determinadas situações não poderia ser utilizado não não como via de representação, mas como via de um instrumento de, como é que se diz, sei lá, de evitar algo, pelo menos fazer uma frente. Assim, paliativo ele sempre é no sentido, mas seria no caso de, como é que se diz, puxa, que a gente tem um fascista no poder, entendeu? É só nessa questão. Eu sei que assim, devido às questões mercadológicas, econômicas, tem muita coisa conspirando para que Lula vença. Então, tipo, tanto o apoio internacional e tanto que como é que se diz, a CIA entrou em contato com a família Bolsonaro ano passado e falou que, olha, não conte conosco para nenhuma aventura sua aqui no Brasil. Então, tipo, como é que se diz, o imperialismo norte-americano não não está mais nem aí para o fantoche do Bolsonaro. E aí o que ocorre? O mercado gosta de estabilidade. Então, tipo, o que é o candidato com mais possibilidade de vencer e o que irá trazer essa dita estabilidade nos moldes do mercado é Lula. E aí acaba que, como é que se diz? Com todas as divergências que nós temos com Lula, e, sei lá, a gente às vezes parece sempre se encontrar num caminho sem saída, assim, de que ou a gente simplesmente contempla a desgraça acontecer, ou pensa assim, se, puxa, mesmo se no meu 0,0001% de chance de tentar evitar que aquele fascista entre de novo. Tipo, às vezes eu me pego pensando isso. O que você acha? Nelson, eu tenho. Você me desculpa, mas eu acho que há uma ilusão aí. O voto, ele nunca vai ser um impeditivo do ponto de vista social, sabe? Porque um povo desorganizado, né, ele, ele vota errado. Simplesmente isso. Ele vota enganado. Né? Seja para que circunstância seja. Agora, às vezes, eu citei o exemplo do aborto nos Estados Unidos. Né? Os fundamentalistas acham que têm o direito de interferir no corpo do outro. Né? Então, é por isso que o voto ele não pode ser opressivo, seja ele qual for. Né? Porque o meu corpo é minha morada. Né? A minha morada é minha. Né? Você não pode violar o meu corpo. Mas, entrando na outra questão, porque você falou de várias questões, veja, enganam-se aqueles que acham que. Eu vou falar uma coisa que eu sei que muita gente vai brigar e ficar brava e tal. É que o Lula é muito diferente do Bolsonaro. Né? A grande diferença é o discurso. Mas do ponto de vista do capital,
o Bolsonaro e o Lula vão fazer o mesmo plano econômico. Né? Ele pode até alertar, falar, não, nós vamos mudar, retirar as reformas, mas vai colocar outra. Ele vai tirar a reforma trabalhista do Bolsonaro, mas vai colocar outra. E, afinal de contas, não foi o Lula e a Dilma que fizeram pelo menos 3 reformas da Previdência que prejudicavam o conjunto dos trabalhadores em direção à isenção, né, do mercado, né, nessa postura relativa à Previdência Social e diminuindo, portanto, a carga tributária, né, e a capacidade do trabalhador financeira para se aposentar. O que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, ó, do jeito que as coisas estão aqui no país, com os sindicatos destruídos, e os sindicatos foram destruídos porque os sindicatos optaram por uma relação de opressão ao próprio trabalhador dentro dos sindicatos, porque optaram pela hierarquia, né, pela não organização no local de trabalho. Para que a direção, esse grupo do topo da hierarquia, pudesse levar os sindicatos e o dinheiro do sindicato para onde quisesse. Então, os sindicatos são destruídos, na sua grande maioria. Salva-se um ou outro. Né? A organização popular está destruída pela hierarquia, seja no MST, seja no MSTD, seja em qualquer lugar. Né? Se você não começar a produzir outros tipos de associação de luta dos trabalhadores e das classes pobres, né, dos trabalhadores deserdados, você não consegue parar nada. O mercado escolhe o que quer e faz o que quer enquanto não houver resistência. E essa resistência não é pelo voto. Essa resistência vai... E nós vamos perder, nós vamos continuar perdendo enquanto não houver a resistência dos trabalhadores organizados. E com uma organização que seja capaz de produzir uma outra forma na sua própria organização, uma outra forma de sociabilidade. O que são os sindicatos e associações hoje, se não uma reprodução de um estadinho pequenininho dentro do sindicato? Você tem toda a hierarquia ali dentro, e a massa de trabalhadores só participa na hora que, né, vai eleger alguém. Ou numa assembleia, e quem chama a assembleia não são os trabalhadores, né? Quem chama a assembleia é a direção. A assembleia é chamada toda vez que para a direção interessa mobilizar os trabalhadores. Fora isso, não é chamado. Né? Os trabalhadores são apassivados. Então, enquanto essa situação perdurar, né, Delson, eu não tenho dúvida que, olha, você pode colocar... se você fizer um plebiscito hoje pela pena de morte, é possível que a pena de morte ganhe. Né? Por quê? Porque o trabalhador aviltado, o trabalhador explorado, né, ele também começa a querer se vingar desse processo. Ele também tem mágoas, tem dores. E essas dores saem pelo ladrão e é utilizada pela ultradireita, né, e pela esquerda da ordem. Né? Então, veja você como é que são as coisas. Eu acho que eu já lhe disse isso uma vez, mas vou repetir aqui para todo mundo. Quando eu vejo alguém, um anarquista, por exemplo, falando assim, não, prisão para não sei quem, né? Eu vejo o cara está apoiando o sistema prisional. E junto com o sistema prisional, ele está apoiando o Poder Judiciário. E junto com o Poder Judiciário, ele está apoiando a União. Então, se a gente não conseguir discutir essas contradições essenciais, que faz com que você, na medida que você perca algo, você recorra à forma opressora do Estado, patriarcal, né? E em vez de você
produzir auto-organização capaz de resolver os problemas de outra maneira, e você pensar, então, de outra maneira, né, nós estamos fadados a ser derrotados. Veja, eu quero citar Jesus de novo. Eu não sou cristão, não. Mas Jesus é um cara interessante. O que Jesus fez? Né? Ele falou assim, olha, você tem que mudar de vida. Você tem que largar sua família, você tem que não sei o quê, você tem que, né? Largue tudo, não olhe para trás e me siga. E mude a sua forma de viver. Né? Você vai comer pouco, você vai comer menos, você vai distribuir o que tem. Tarará. Ora, o que Jesus estava pregando nesse momento era um outro modo de vida contraposto ao modo de vida romano, ostensivo, né? Egoísta, egóico, mesquinho. Né? Então, para construir uma nova sociedade, é preciso também construir novas sociabilidades, né? Onde a sexualidade é admitida, onde a divergência é admitida, não como tolerância, mas como parte do regime de diversidade, né? Onde a auto-organização, inclusive bélica, é aceita, né? Onde os conflitos de interesses entre os indivíduos possam aparecer e serem resolvidos de forma não hierárquica. Ora, nós estamos vivendo um momento onde, em nome, o que o Bolsonaro representa, né? Em nome da falha das instituições, mais instituição, mais autoritarismo. Né? E o Lula representa o quê? Não, esse autoritarismo tá bom, né? Nada mais do que isso. Né? Se for mais do que isso, a gente é contra. E a população fica olhando, né? Porque ela já está tão aviltada, né? Tanto no seu dia a dia, nas suas preocupações diárias de sobrevivência, né? E na falta de possibilidade de discussão das coisas fundamentais, né? Que ela simplesmente deixa. E chega nesse momento aí, onde você tem que escolher, né? Onde ela tem que escolher entre o mal e o ruim. Né? Eu não estou dizendo que o Lula é ruim, eu estou dizendo, né, que diante do extremo mal, as pessoas vão escolher o Lula, porque o Lula é menos pior, quer dizer, um pouco melhor. Né? Então, mas isso está dentro de um regime onde essas escolhas aí não mexem com a estrutura, porque a estrutura que produziu, inclusive, a possibilidade de escolha, vai permanecer, que é a alternatividade do poder, que é o regime de democracia representativa. Né? Então, por exemplo, eu acho que se, um dos papéis dos anarquistas é discutir a educação, é discutir discutir educação no seguinte sentido: vamos na nossa cidade discutir educação e intervir nas escolas, tomar as escolas e produzir uma educação libertária. E mostrar para a população que é possível uma educação não opressora para mudar as relações. Da mesma forma, o regime de saúde. Né? Nós não queremos que técnicos nenhum, médicos, enfermeiros, não sei o quê, sejam alijados, mas também nós não queremos que técnico, seja qual for, o seu nível de burocracia, digam para a população o que ela necessita. Porque fora dali ele também é população. Então tem que autogerir juntos. Esse é um passo importante, porque quando você passa a lutar ali no seu bairro, no seu local de vida, de trabalho, de vida, as coisas ficam mais simples para você. Agora, sem essa organização, Delson, lamento muito, a gente vai ficar, o voto vai ser sempre um voto manipulado, o voto vai ser sempre nem paliativo, né? Nem paliativo. Ele vai ser sempre o que eles querem que seja. Né? Então, por exemplo, agora a burguesia, ou parte da burguesia,
quer que se vote no Lula. Você vai obedecer? Né? Uma outra parte da burguesia quer que você vote no Bolsonaro. E a burguesia quer que você vote no Lula porque ela confia que o Lula não vai destruir nada do regime capitalista, não vai destruir nada da exploração. Né? Essa é a opção que você tem. Mas tá dentro desse sistema. E agora? E se você tiver uma outra opção? E se você tiver a opção, por exemplo, de não participar dessa farsa? Né? É uma fórmula, é uma outra opção, mas é uma opção fora desse regime. Né? É isso. Sim, e é muito isso mesmo que você está falando, no sentido de que também Chicão já tinha mencionado antes, essa questão de promovermos a organização entre os trabalhadores, porque meio que votando, não votando, a gente tem que promover a organização entre os trabalhadores para que, mesmo, vamos dizer assim, numa futura situação onde o voto seja realmente um fator de decisão para a população trabalhadora, nem todo candidato que vencesse seria exatamente aceito pela população, pelos trabalhadores. Inclusive, os processos que viessem a ocorrer para retirar tais representantes, né, utilizar essa palavra feia, representantes, da população intervir de maneira movimentos mesmo, tipo o silêncio mesmo da população perante todo esse governo Bolsonaro, no silêncio no sentido não nas redes, mas o silêncio nas ruas, realmente, por conta que numa situação dessa, sei lá, onde que só existe Bolsonaro e Lula, e discussões para além do ramo eleitoral, ou até discussões até dentro do ramo eleitoral, mas que venham a falar de outros candidatos, são simplesmente rechaçados em redes sociais, como, por exemplo, o Twitter, em que pessoas têm sido massacradas porque não vão votar no Lula, e são pessoas de esquerda. E, sei lá, a organização é um negócio que falta muito, não só no Brasil, como nos outros países da América Latina, porque essa é uma das grandes contradições de nós como latino-americanos, que nós temos que enfrentar, e que, nossa, os países que enfrentaram isso e que estão tentando buscar outras alternativas, a gente está vendo como a mídia ocidental trata. A questão é o seguinte, ó, na minha opinião, né? Você está falando daquela, como é que ela chama? Uma trans, né? Rita Von Hunt. A Rita. A Rita, ela de fato tem um processo opressor aí, né? Porque essa coisa da frente ampla contra o fascismo, né? Faz com que as pessoas achem que todo mundo que não fizer, que não votar no Lula está ajudando o Bolsonaro, essa falácia toda aí. Mas, na verdade, o que se trata aí é que não importa se você vota no Lula ou no PCB. Não importa. Você está assentindo com o regime representativo de qualquer forma. E depois você vai criar um problema extremamente grande, porque esse que você falou assim, não, você elege, depois você tira. Não é. Porque você tem um conjunto de instituições. Né? Quando você participa do processo eleitoral, você concorda com esse conjunto de instituições. Por exemplo, na Venezuela, o camarada presidente lá,
o Maduro, ele fez um plebiscito lá, uma votação, né, que é um constitucional, e para retirada dele, né? Só que a votação era o seguinte: qual que é o regime? Para retirar o Maduro, tem que ter mais votos do que ele teve. Não teve, logo, ele não sai. Né? Aqui, o regime é o impeachment, que é feito por quem? Pelos deputados, junto com o Supremo Tribunal Federal. Olha, você vai ter, se você aceita o regime, né? Se você aceita o ordenamento, você aceita tudo que vem junto com ele. Ora, o que nós temos que falar para o trabalhador é o que o trabalhador já sabe. Porque quando o trabalhador fala assim, não, o candidato, me dá uns tijolinhos aí, né? Ele não está sendo inconsciente. Ao contrário, está sendo muito esperto. Porque ele sabe que ele vai votar no filho da mãe e o filho da mãe vai sumir. E ele só vai ter lei contra ele depois. Então, se ele puder retirar alguma coisa do cara agora para o seu próprio benefício, então ele retira. Né? Essa é uma forma de consciência factual que diz, olha, eu sei que o cara não vai fazer nada mesmo, então, e que eu não vou poder fazer nada também, né? Então eu vou pegar meus tijolinhos aqui. Né? Eu não estou pregando isso, eu estou dizendo que esse é o regime. Então, o que eu acho que nós temos que falar com o trabalhador é denunciar esse regime, é denunciar essa farsa eleitoral, é denunciar que isso aí não mexe um milímetro na situação de cada pessoa existente. Né? Não mexeu nos 500 anos aqui no Brasil e não mexeu nos Estados Unidos, cara. Né? Você tem lá 40 milhões de miseráveis. Né? Não mexeu na Europa, e a Europa só está melhor porque explora todo o resto do mundo. O capital está sempre tendo que se expandir, é que nem o poder tem sempre que se expandir, já dizia Hobbes. Então, eu acho que a Rita, o que fizeram com a Rita é ruim e tal, mas a solução da Rita é votar em outro, é participar do processo, é acreditar no processo. Né? Aí no segundo turno ela vota no Lula. Ah, que bacana, entendeu? Você vai continuar no mesmo sistema. Então, eu sei que nesse momento, às vezes é muito difícil para as pessoas falarem assim, porra, mas Cleiton, você preto, você não vai votar no Lula, você vai ser responsável aí pela vitória do Bolsonaro e tal. Mas olha, eu não estou votando no Lula, e o Bolsonaro e o Lula estão empatados no Rio de Janeiro. E olha que o Rio de Janeiro, né, você tem a maior pobreza concentrada nos morros do país inteiro. Né? Discutir por que acontece isso, por que a população trabalhadora está tão desacursoada e está tão confusa, né? Que tem que conviver com uma polícia violenta e com uma bandidagem violenta. E a solução, quando você tem que viver desse jeito, a solução é ser ruim também, entendeu? Ser agressivo também, dar o troco também. A solução da maioria é essa. Pô, vou matar esses filhos da puta, mata os policiais, mata os bandidos, mata todo mundo. É uma posição de extrema direita. Né? E qual foi a solução que foi dada? O único burguês que tentou fazer alguma coisa nesse sentido foi o Leonel Brizola. O resto nem é o uso da polícia, do exército, né? Discriminando a população do morro o tempo todo. Né? E a população do morro, inclusive, na sua grande maioria, apoiando, né? Porque ela vive uma situação extremamente ruim. Então, a coisa é grave, entendeu? A coisa é grave. Então, se nós não formos capazes de mostrar para a população onde a gente vive e trabalha, e com discurso também geral, e eu estou tentando fazer isso um pouco por aqui, apesar que não tem alcance, né? Mostrar que estas soluções não são soluções. A solução dentro do sistema não é solução. A solução é derrubar o sistema. É destruir esse Estado. É destruir o capital.
é fazer produção coletiva, livre distribuição da mercadoria, das suas necessidades. O racismo não vai acabar enquanto houver capital. O capital precisa do racismo. Porque com o racismo, o capital paga menos para o trabalhador preto, para a trabalhadora preta. E ele, portanto, tem um lucro maior. Então, tem um conjunto de coisas que só vai se resolver lá na frente e se a gente conseguir intervir, fazer essa intervenção. Enquanto a gente tiver ilusão com esse processo todo, né, nós vamos estar repetindo ele, porque ele é assim, ele é um círculo vicioso, né? Hoje você vota no Lula, amanhã tem um outro candidato de extrema-direita, o próprio Bolsonaro, aí tu vai ser obrigado a votar no Lula de novo para o Bolsonaro não se eleger, né? Não se eleger de novo, ou um outro cara. É o que aconteceu em Portugal. Né? A população de Portugal votou no PS, né? Com medo do pessoal do Chega, né? Do pessoal de ultradireita. Né? E assim vai, e é um círculo vicioso, onde você não sai disso e o sistema se mantém. Né? Bom, camaradas, eu espero que a gente tenha contribuído um pouco aí com essa discussão. Eu sei que a gente é pouco, somos poucos, que a nossa capacidade de extensão ainda é pequena, de atingir mais trabalhadores, mais pessoas, mais pobres, mais negros, mais gays, é pequena, mas se cada um fizer a sua parte na discussão e na organização de outros tipos de sociabilidade e de outros tipos de relação que implicam não relações opressivas, nós vamos estar dando passos, ainda que pequenos, largos, né, para uma nova sociedade. E eu não quero deixar de acreditar que a humanidade e que nós somos capazes de fazer isso e nos desenrolar desse sistema de freios e contrafreios criados pela democracia liberal burguesa. Os companheiros que quiserem falar e se despedir também do pessoal que vai nos assistir, fiquem à vontade. Bom, então só falar que essa conversa é muito importante por conta que, principalmente em ano eleitoral, da gente não esquecer qual deve ser o nosso papel de não ser simplesmente pessoas que vão buscar representantes. A gente tem que fazer a nossa própria representação em buscar nos organizar politicamente, porque só através da organização política, e que não é algo que não precisa ser mediado por algum partido e tal, só através da organização política a gente vai conseguir chegar a mais pessoas e também construir projetos coletivos mesmo. Mais alguém? Bom, então eu quero agradecer ao companheiro Del, quero agradecer à companheira Fernanda, quero agradecer ao Tartaruga, à Débora, ao Chicão e aos colegas que nos viram e ouviram e pedindo para que partilhem essa discussão, que por mais pequena que seja, contribui com alguma coisa. Então, muito obrigado a todos, até a próxima discussão e que a gente continue indo e ampliando, apesar das grandes dificuldades.
Valeu. Isso aí, camarada. Obrigado. Valeu. Tchau.